A vida de uma pessoa que anda com Deus, ela deve ser forjada pela palavra, deve ser forjada pelo amor, deve ser forjada pelo perdão, deve ser forjada pela verdade, pelo Evangelho, pelas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos tratar da história, da vida, né? Assim eu posso dizer que não poderemos falar de toda a história bíblica deste homem, grande homem de Deus, mas nós vamos aprender um pouquinho da mudança, da conversão do Pedro. O Pedro, ele era a figura mais, vamos dizer assim, mais irreverente, a pessoa que mais aparecia dos 12 discípulos. Até o Senhor o levantou como um dos líderes dos apóstolos. Este a qual Jesus chamou para estar junto a ele como discípulo, aprendendo a chamada, a viver, a ganhar as almas para o reino dos céus. Este homem, quando Jesus o encontrou, ele estava lavando as suas redes, ele estava vivendo um momento difícil da sua vida. Ele tinha passado uma noite toda pescando, mas a pescaria foi tão frustrada que ele não pegou nada. O trabalho dele foi em vão. E tudo isso aconteceu com Pedro, e Jesus o chamou e ele disse: olha, Pedro, a partir de hoje você não vai mais ser um pescador de peixes. A partir de agora você vai ser um pescador de homens. Você vai ganhar almas para o reino dos céus. Você vai ser um pregador da palavra. E quando ele fala estas coisas, quando o Jesus direciona a Pedro, ele larga tudo. Ele deixa tudo para trás, ele deixa o barco, ele deixa ali todas as parafernalhas que ele tinha para pesca, todos os tipos de materiais que ele usava, ele deixa tudo aquilo e agora ele confia de uma forma convicta que o chamado de Jesus era muito importante. O coração dele com certeza ardeu em chamas, ele se alegrou pela chamada que Jesus trouxe a ele. Ele foi valorizado, ele foi reconhecido por Deus. E Jesus, então, ele na caminhada, claro que quem fazia e operava os milagres era Jesus, e até hoje o é. Os discípulos, eles ficavam maravilhados. Em quantas passagens você verá, lendo os evangelhos, que eles ficavam boquiabertos, vendo os milagres que aconteciam quando Jesus abria sua boca, quando Jesus operava algum milagre, eles ficavam então pasmos. E então criou-se um vínculo muito grande entre Jesus, Pedro, Tiago, João, todos os discípulos próximos, mas Pedro, Tiago e João, eles estavam mais próximos do que os demais. E eles, quando Jesus se apartava para orar, Jesus chamava esses três. Quando Jesus precisava de fazer algo ainda, talvez até mais profundo, ele chamava estes três. Então Jesus tinha uma particularidade de ensinar esses três. E o Pedro, apesar de ser um homem truculento, um homem difícil de lidar, um homem de gênio forte, um homem difícil, de duras palavras, ele era sempre o que levava nos dedos de Jesus. Jesus sempre dava nos dedos dele. Por quê? Porque Pedro, ele era aquela pessoa que queria saber, ele se intrometia, um homem de fé, mas era uma pessoa que precisava ser moldada. E Pedro, depois de toda uma caminhada, depois de toda uma história, depois de todo um período junto, caminhando junto, vivendo junto, ainda chega um momento que Jesus, ele prestes ao momento de ser levado pelos soldados romanos para viver as dores que nós conhecemos, todo o sofrimento que Jesus passou, ele então encontra esse homem chamado Pedro, vendo tudo contrário o que a sua boca proferia. E eu quero começar a leitura com você. Vamos abrir Marcos capítulo 14, no versículo 66. Eu vou começar de trás para frente, né? Vou fazer ao inverso. Nós vamos ver lá na frente, depois eu vou voltar lá atrás. Versículo 66 fala assim, ó: E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, não sei o que dizes.
e saiu fora do alpendre e o galo cantou. Então, nós conhecemos bem essa passagem, você já deve ter ouvido falar muitas e muitas vezes sobre isso, mas sinto a direção de Deus que nós precisamos falar um pouco sobre isso. Existem pessoas que elas estão convictas que ela é de Jesus porque ela vai para a igreja, ela está convicta que ela, se partisse hoje, ela seria salva. Há uma convicção muito grande no coração quando está tudo bem, quando você está ali em união. Porque eu posso falar para você o seguinte, essas palavras do Pedro trouxeram amargura para a vida dele. As palavras do Pedro, as palavras que ele acaba de falar, trouxeram tristeza para a alma do Pedro. É tão ruim quando você promete uma coisa, é tão ruim quando você diz uma coisa e você não consegue cumprir. Você não consegue confirmar as palavras que a sua boca disse. E isso faz com que a gente se sinta mal, a gente se sente mau caráter, a gente se sente uma pessoa que não tem valor diante de Deus, por causa que nós sabemos que o mentiroso, o enganador, esse não terá lugar no reino dos céus. Mas é duro quando nós tentamos enganar a nós mesmos. Talvez você seja essa pessoa que tenta enganar a você mesmo. E eu posso mostrar o que o Pedro fez. Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. No versículo 27, ainda em Marcos 14, agora o versículo 27 diz assim: E disse-lhes Jesus: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, e ele fala isso dele mesmo, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe: Pedro, ainda que todos se escandalize, nunca porém eu. O que ele fala? E disse-lhe Jesus, mais uma vez, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Estava em Marcos 14, 27. Tantas pessoas, elas às vezes estão tão convictas, não, de Jesus eu não deixo. Não, porque eu amo Jesus, eu vivo para Jesus, até surgir uma situação que te faça você ficar, como diz, né? Você se colocar na situação que está contra a parede. No momento de aperto, no momento de problema, no momento de falha, no momento de que você sente-se acuado. Como que você se porta? Certa vez, Jesus falou para os discípulos, né? Que eles deveriam perdoar quem quer que fosse, porque ainda que 70 vezes, 7 vezes por dia, se alguém pecasse contra você e te pedisse perdão, perdoa-o. Isso está em Lucas 17, 5. A Bíblia fala isso e quando os discípulos respondem, eles falam: Senhor, acrescenta a nós essa fé. Jesus estava trazendo a palavra da fé para eles. Porque a palavra que acrescenta a fé em nosso coração. E Jesus já trouxe a fé ao coração deles. Mas eles ainda, mesmo ouvindo a palavra, ainda precisava que fosse acrescido ao seu coração a fé para poder suportar tal coisa. O Pedro, ele está tentando aqui fazer que Jesus olhe para ele, veja que ele realmente é um discípulo, alguém que está firme de verdade, alguém que nunca vai abandonar a chamada, alguém que está de prontidão para responder, aquele que vai estar sempre em obediência, em fidelidade ao Senhor Jesus. E ele fala com toda força, né? Ele fala: não, Senhor, ainda que eu precise morrer, ainda que necessário seja entregar a minha vida para morrer por amor a Ti, eu isso estou pronto para fazer. Olha, há uma amargura do coração no ser humano que muito difícil é de repará-la se você não é uma pessoa de palavra. O livro de Provérbios diz que se você falar algo, jurar algo que você fará, ainda que seja com uma perca para você, ainda que você venha perder por aquilo que você falou, você tem que dar aquela palavra, você tem que confirmar.
Porque você não pode ser uma pessoa de duas palavras. É triste a pessoa que muitas vezes, eu falo isso na igreja, dentro da igreja é glória a Deus e aleluia. Dentro da igreja é fácil você levantar as mãos, dizer eu te amo, Jesus, eu não vivo sem o Senhor, louvar a Deus, né? Clamar ao Senhor. E quando você está numa situação a qual você parece, como muitos dizem, eu já atendi pessoas que falam, pastor, eu só menti, porque se eu não mentisse ia acontecer algo pior. Já estava ruim. Aí a pessoa vai mentir, ela vai fazer algo que vai fazer com que ela seja desabonada diante de Deus. Então, como a própria Bíblia diz no livro de Salmos, que um pecado chama o outro, um abismo chama o outro, um fracasso chama outro fracasso, uma tristeza vai chamando outra tristeza, uma angústia chama outra angústia. A pessoa ela está no erro, ela está no pecado. E ao invés de se consertar, ela tenta consertar fazendo uma coisa errada. O Pedro, ele está de todo o coração, não, Senhor, eu estou preparado, eu vou morrer com o Senhor. Aí Jesus toma a palavra e fala, Pedro, deixa eu te falar uma coisa para você. Antes que o galo cante 2, 3 vezes, você vai me negar. Você vai me dar as costas. Você vai me trairá, Pedro. Você vai ser aquele que falou uma coisa na minha frente, mas quando eu virei as costas, você falou outra. O que me chama a atenção, que nós lemos, como eu disse, do final para o começo, o Pedro já negou Jesus, como a gente leu no versículo 66. E quando ele nega Jesus, é bem claro, ali fica bem evidente que ele estava se aquecendo. Ali havia uma fogueira que estava posta, e essa fogueira não foi ele que acendeu. Essa fogueira não estava entre os discípulos. Não estava entre os discípulos ali acendendo aquela fogueira, não. Perdão, gente. Estava entre pessoas que aqueceram uma fogueira. Eu sempre falo isso na igreja. Nós não podemos de forma alguma aquecer-se num fogo que não seja no fogo do Espírito Santo. Nós não podemos nos aquecer com o chamado fogo estranho. Nós não podemos usar de palavras, de lisonjas bonitas para alegrar as pessoas, ou talvez para alegrar até uma igreja, para alegrar um pastor, para alegrar a mãe, o pai, o marido, a esposa, mas o coração está totalmente contra aquilo que você está falando. Você sabe que se você for colocado numa situação dessa, você não vai resistir, você vai abrir mão de Jesus. Então, a conversão de uma pessoa, ela não se dá o dia que você somente entenda o princípio de uma conversão, é o arrependimento. Segundo, batismo nas águas. A pessoa que não foi batizada, submersa nas águas. Não pense que uma canequinha de água na tua cabeça resolveu, que não resolveu. É o que a palavra diz, batismo é imersão, arrependimento. Ah, pastor, mas quando eu era bebê eu fui batizado. Pastor, eu nem lembro disso, mas eu fui batizado. Então eu vou te falar uma coisa para você. O batismo de Jesus foi quando ele era bebê? A Bíblia diz que ele foi apresentado no templo. Ele foi apresentado na igreja, mas ele não foi batizado quando criança. Quando então, aos 30 anos, ele vai, João Batista o batiza nas águas, e quando ele foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que como uma pomba veio até o Senhor Jesus. E ali ele começou um ministério lindo que mudou toda a história do mundo, que mudou toda a história. E eu digo para você que quando Jesus ele foi batizado, ele disse que aquilo era para exemplo. Nós somos batizados não quando nascemos, mas somos batizados quando entendemos que nossa vida errada, que vivíamos e não queremos mais isso. Aí o Senhor diz, arrependa-se. Arrependimento é não fazer mais. Me arrependo e quero ser purificado. Aí então ele é batizado nas águas e aí então torna-se um filho de Deus e começa a caminhar com Cristo. Uma pessoa que se achega a Cristo, ela não vai se converter do dia para a noite. A conversão, ela é dada continuamente. A conversão, ela é dada dia após dia. Você já foi confrontado no trânsito alguma vez?
Você já recebeu um confronto, por exemplo? Você sai da tua casa e aí vem alguém e fecha você no trânsito e aí você é confrontado à sua conversão. Será que agora eu faço o quê? Eu vou falar um palavrão aqui agora? Eu vou brigar? Eu vou fazer algo... Peraí, você vai ver que eu vou fazer. Não, agora nós somos de Jesus. Às vezes você vai ser confrontado mesmo quando você não faz nada. Mas o caráter de uma pessoa de Cristo é aquela que é como Jesus. É como Jesus foi. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, mas ele nunca, jamais impôs sobre ninguém, sobre pessoa alguma, sobre ser humano algum, os pecados que eles cometeram. No entanto, quando Jesus estava de braços abertos, crucificado na cruz, a Bíblia diz que ele fala: Pai, perdoa todo esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ou então, o endereço dessa mensagem é para todo cristão. Todos aqueles que creem em Cristo, Filho de Deus, devemos entender isso aqui. Tem pessoas que ela não percebe, ela não dá atenção a isso na sua vida, só que Jesus, ele disse: olha, Pedro, eu sei que tem coisa dentro de você, tem alguns pensamentos, tem algum resquício ainda de erro no seu coração que precisa ser tratado. E eu vou mostrar para você sobre o mesmo texto, tá? Sobre o mesmo texto, eu vou em Lucas capítulo 22, nós vamos aqui no versículo, deixa eu pegar o versículo chave, é o 31. Lucas 22, versículo 31, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converterdes, confirma a teus irmãos. Gente, eu estou contando para você essa história, já era passado nessa palavra que Jesus disse para o Pedro, que é a mesma que lemos em Marcos, mas aqui até a visão que o Lucas transmite para nós é até um pouco mais dura, porque ele fala: olha, ô Pedro, o diabo quer levar você, o diabo quer tirar a fé do seu coração. Isso me faz compreender que uma pessoa que tem fé, você pode dizer: eu tenho fé, eu creio em Deus, você pode ter toda a convicção de fé no seu coração, porém a Bíblia fala que ele tinha fé, só que o diabo queria cirandá-lo, queria brincar com a cara de Pedro, queria fazê-lo passar por uma peneira, queria peneirar o Pedro. Ele então, quando vê o Pedro sendo atacado de forma espiritual, que Satanás, ele é espírito. Ele vai agir tentando tirar de todas as formas a fé que você tem. Ele vai tentar de todos os meios fazer você desanimar. Então Jesus fala: olha, Pedro, essa noite que passou, eu passei a noite toda orando por você, porque se eu não tivesse orado, o diabo teria conseguido vencer você. Eu não sei se o Pedro estava sendo tentado a desistir, eu não sei se o Pedro estava fazendo alguma coisa, um pecado, eu não sei se estava pensando em fazer alguma coisa errada, que Satanás estava tentando jogar contra ele, mas a Bíblia diz que Jesus falou: olha, eu passei essa noite toda rogando, orando, para a sua fé não desfalecer. Aí eu vou olhando para a palavra e isso vai me abrindo os olhos. Ou seja, tem pessoas que ela vai ter fé, mas ela pode esmurecer, ela pode desfalecer, ela pode desanimar da fé. Era uma pessoa cheia de fé, mas ao passar do tempo da sua vida, olhando para as situações, o diabo vai preparando situações, o diabo vai colocando a amargura no coração da pessoa, a pessoa começa a olhar para onde não deve, a palavra vai sumindo. Daqui a pouco, Pedro, já lemos sobre isso hoje, o Pedro daqui a pouco, ele, além de não estar bem, ele vai se aquecer no fogo estranho. Ele vai se aquecer no fogo daqueles romanos. Tem pessoa que está assim, se aquecendo com fogo estranho. Ela assiste a palavra, vai para a igreja, mas gosta também de assistir um filminho pornográfico. Ela vem na igreja, ora, diz que é de Jesus, toma a Santa Ceia, mas está olhando, falando, até já na internet, falando com uma mulher que não é sua esposa, falando com um marido que não é o seu,
fazendo algo que não é digno. Está lá o irmão da igreja, a irmã da igreja, estou falando aqui por alto, né? Para a gente compreender, seja lá quem for, pedindo, me manda uma foto sua. Isso aí não condiz, isso aí é um fogo estranho, isso aí não é o correto. No entanto, o que a Bíblia fala, que quando Jesus fala essas palavras para ele, ele fala, eu orei para você não desanimar, para você não desistir, porque senão, se a sua fé acabar, se você deixar de crer, se você deixar de acreditar no que eu te digo, Satanás conseguiria fazer o plano dele se cumprir, que era afastar você de mim, afastar você do que é certo, afastar você do evangelho, afastar você do céu. Aí quando ele fala isso, ele termina dizendo assim, ele fala, quando tu te converterdes, confirma a teus irmãos. Amados, eu fico pensando como que um homem que trabalha com Jesus 3 anos e meio, chegando ao fim de um chamado tão maravilhoso que Jesus teve nessa terra, ele faz com que o Pedro saiba, Pedro, se você se converter, você vai ser uma bênção. Se você se converter, se você andar com Cristo de verdade, se você seguir a palavra de verdade, Pedro, olha, você vai fazer com que os seus irmãos vejam o verdadeiro evangelho em você. Então logo nós entendemos que o Pedro, por mais que andasse com Jesus, não era convertido. Isso é muito sério. E isso, irmãos, está envolvido todas as pessoas, pastores, ministros, não ministros, pessoas que estão na igreja, pessoas que não estão, pessoas que têm algum cargo na igreja, pessoas que cantam, pessoas que tocam, seja quem for a pessoa. Não, eu sou muito de Deus, nasci no berço evangélico. O pessoal fala isso, né? Quando meu filho foi nascer, eu fui procurar um berço evangélico, não achei. Cheguei na loja, tem um berço evangélico? Ele falou, não tem berço evangélico, né? É um jeito que as pessoas falam para dizer que uma criança nasceu numa casa que aprendeu desde o princípio da sua vida a seguir o evangelho. E eu posso até dizer que se tivesse aprendido mesmo o evangelho do jeito que a palavra diz, nunca se desviará. Porque a palavra diz que se a criança aprender o caminho certo, ela nunca vai querer ir para outro caminho. Nunca. Ela não vai querer outro caminho. Mas por que não vai querer? Porque ela aprendeu do jeito certo. Então Pedro viveu uma vida toda errada. Quando conheceu Jesus, Jesus mudou a vida dele, Jesus transformou a maneira dele enxergar, mas mesmo assim ainda havia resquícios de falhas, de pecados, de pensamentos deturbados que ainda fazia com que Pedro deixasse Satanás mover a sua vida. No entanto, que Jesus disse, olha, se eu não tivesse passado essa noite de oração, o diabo tinha conseguido fazer você cair. Quantas pessoas estão sendo tentadas, e eu digo bem claro para todos, que fique claro no seu coração, tentação não é pecado. Ser tentado é uma coisa, pecar é outra. Você pode ser tentado, porque se fosse assim, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Ou seja, há sim possibilidade de sermos tentados, mas não precisamos pecar. Então, se a tentação vem, o que o homem de Deus faz? Se a mulher de Deus faz? Vai orar. Quando Jesus viu Pedro passando por um momento difícil, o que Jesus fez por ele? Foi orar. Ô irmã, você está vendo o teu marido, está ficando diferente. Ele não era assim, ele não agia desse jeito. Irmã, roga por ele como Jesus rogou pelo Pedro, para que não desfaleça a fé do teu marido. Ô marido, você está vendo a tua esposa desanimar? Você está vendo essa mulher que era uma bênção para você, está diferente, tratando todo mundo mal? Rogue a Deus para que essa mulher ela não desfaleça na fé. Pai, mãe, você está vendo o seu filho desfalecer? Era uma bênção, orava, ia para a igreja, participava das coisas dos jovens na igreja, ajudava, evangelizava. Agora não quer nada com nada. Pai, mãe, cadê você rogando pelo seu filho? Jesus, quando percebeu que o Pedro estava fraco, ele foi orar por ele. Amados, o Pedro escutou Jesus dizendo, eu fico pensando a tristeza do Pedro de escutar Jesus falar assim, Pedro, olha, você, o dia que você se converter, o dia que você realmente
dia que você realmente, que do teu coração, do fundo da tua alma, mais profundo de você, você se entregar a Deus, aí você vai poder ser o grande exemplo aos irmãos. E olha, eu posso dizer que o Pedro foi e é até hoje um grande exemplo para nós. Porque ele nos ensina como que é ser uma vida derrotada e ter a sua vida alavancada por Jesus. Ele nos ensina também que mesmo pessoas duras, truculentas, podem ser moldadas. Pessoas difíceis de lidar, pessoas orgulhosas, pessoas que, como diz um dito, né? Tudo é 880, pessoa extremista que nunca aceita nada, vai aceitar, porque o Pedro aceitou. Que é o teu marido, irmã, Jesus pode mudar ele. Que é teu filho, irmã, Jesus pode mudar teu filho. Mas você precisa rogar, orar por ele. Jesus viu que ele estava desanimando, ele foi logo, vou levantar o Pedro em oração aqui antes que ele desanime, antes que o diabo consiga plantar alguma coisa no coração dele. Então veja que a conversão, ela se dá, eu aceito Jesus, né? Confessando com meus lábios, sou batizado, tenho todo o arrependimento. E aí então, eu agora sou um convertido. Sim, sou convertido, né? À fé cristã, a crer em Cristo Jesus. Mas a conversão, ela se dá todos os dias, em todas as situações que você passa. Na hora que você é confrontado, na hora que alguém te xinga, na hora que alguém que tenta falar mal de você, na hora que está acontecendo tudo contra você, aí você prova quem você é. Porque o Pedro escutou Jesus dizendo, olha, o dia que você realmente converter-se de tudo que tem de ruim dentro de você, o dia que você conseguir isso, você vai poder confirmar, ou seja, você vai mostrar para os seus irmãos que há verdade no que você fala, que há verdade no que você expressa, não é só palavras que saem da sua boca. O Senhor Jesus disse, ó nação incrédula, pessoas que me adoram com os seus lábios, mas o coração está longe de Deus. Não se esteja longe do Senhor, não se alongue do Senhor Jesus. E eu termino falando isso para você, o Pedro voltando novamente em Marcos, eu vou voltar em Marcos novamente, Marcos capítulo 14, voltando agora no versículo 60, deixa eu pegar o versículo chave aqui, 68, 69, é o 69 agora, eu parei no 68, né? Primeira vez o galo cantou, aí o 69. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. Veja que o que chama a atenção aqui nesses três versículos, dos 68, 69 e 70, é que as pessoas que estavam com o Pedro perceberam que o Pedro, pelo jeito dele falar, pelo jeito dele se portar, pela maneira que ele estava ali, as pessoas perceberam que ele era alguém que andava com Jesus. Até essa mulher fala assim, olha, a sua voz, a maneira que você diz, a forma que você pronuncia, a maneira que você aborda as coisas, te condena a você, Pedro. Você sim era um discípulo de Jesus. Talvez você seja assim, que na tua boca você tenha versículo por versículo da Bíblia na ponta da língua. Sabe a Bíblia de cor e salteado, como dizia, né, minha mãe. Sabe de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás. Você conhece tudo que tem na Bíblia. Não, pastor, porque eu entendo, porque eu estudei. Talvez você seja a pessoa que fala bonito. Não, porque olha, essa geração é uma geração abençoada, que Deus vai livrar. Irmão, cuidado. Porque a boca dele condenava que ele era cristão, mas as atitudes dele eram contrárias às suas palavras. Porque até falaram, olha, esse homem é galileu, esse homem está com Jesus. Só que eles vendo Jesus apanhando, sendo cuspido, vendo Jesus escorraçado, como uma zombaria para todo aquele povo sorrir e davam risada de Jesus, zombavam de Jesus, o Pedro ficou com tanto medo. Lembra que alguns momentos antes ele disse, Senhor, eu posso até entregar minha vida por ti. Só que ele não estava preparado. Jesus disse, olha Pedro, você não está preparado, vai cantar o galo 3 vezes e você simplesmente vai me negar. Você vai me negar, Pedro, 3 vezes o galo vai cantar.
cuidado, Pedro, você está falando uma coisa que você não pode fazer. Então ele precisava crescer diante de Deus. Aí termina assim o 71. E ele começou a imprecar e a jurar: não conheço este homem, dos quais vocês falam. Amados, você imagine a dor que vai acontecer agora. Versículo 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, ele foi chorar. Ele retirou-se daquele ambiente e ele lembrou da palavra. O que faz uma pessoa tornar ao caminho é lembrar da palavra. Uma pessoa que lembra-se da palavra, uma pessoa que entende o que Jesus realmente falou, no dia que você aceitou Jesus, você sabe o que Deus tratou com você. E aquilo foi tão profundo que quando você lembra do que Jesus fez, com aquela experiência tão linda, te fez você hoje lembrar: puxa, eu estou fazendo tudo contrário o que eu disse que eu faria. Talvez seja o caso de olharmos para a nossa vida cristã e fazer uma avaliação. Que tipo de cristão que eu sou? Eu sou o cristão que me converti o dia que me batizei e depois continuei vivendo uma vida qualquer, fazendo o que eu queria, bebendo, fumando, batendo, xingando, falando mal dos outros, olhando para a mulher dos outros, olhando para o marido dos outros? Cristão que se converteu a Cristo, mas continua vivendo uma vida errada. Então Jesus, ele mostrou: Pedro, já se passaram 3 anos, 3 anos e meio, e você, infelizmente, ainda não é convertido. A conversão genuína não havia acontecido na vida de Pedro, porque Pedro ainda deixava a sua carne dominar. Não seja dominado pela carne. Deixa a conversão verdadeira todos os dias florescer na sua vida. Todos os dias você vai ter situações que vão tentar desanimar você. Mas não se esqueça, você está vendo alguém desanimado? Rogue por essa pessoa, porque Pedro, logo após este momento, Jesus partiu, nós sabemos, ressuscitou, o Pedro tornou-se um grande líder. E a primeira pregação que ele fez, a primeira mensagem que ele trouxe a respeito de Jesus, 5.000 pessoas se converteram. Sabe o que quer dizer isso? Ele está trazendo a palavra porque o coração dele se purificou e entendeu que todas as palavras de Jesus eram verdade. Creia no Evangelho. Vamos orar? Pegue seu copo com água. Vamos fazer essa oração com o pastor. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Meu Deus, muitos, infelizmente, ainda se aquecem em fogo estranho. Muitos ainda, ó Deus, estão se aquecendo com pecado, se aquecendo com coisas erradas. E isso, ó Deus, o Senhor, ó Pai, abomina. Por esse motivo, Deus, eu te peço que o Senhor ajude esta pessoa. Eu rogo por cada pessoa que talvez, ó Deus, hoje encontra-se desviado dos caminhos do Senhor, ou até desviado dentro da igreja, está participando de cultos, é uma pessoa assídua na igreja, lê a palavra, mas não consegue se livrar do pecado. Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor essas pessoas e também apresento estas águas e peço que nelas haja unção para curar, para libertar e para promover maravilhas na vida destas pessoas. Os que estão doentes, aos que estão com cálculos renais, aqueles que estão com pedras na vesícula, aqueles que estão, meu Pai, com problemas, ó Deus, no coração, é uma veia, meu Deus, entupida. Jesus, até aquela pessoa que está com um problema, meu Deus, de uma veia que está dilatada, meu Deus, no pescoço, aquela menina, aquela criança. Jesus, faça a tua obra. É o que eu peço ao Senhor, para aquela pessoa que está na UTI, para aquela pessoa que está esperando um transplante, aquela pessoa que está, meu Deus, com 50%, 60%, 70% do pulmão condenado. Jesus, eu te peço que ao beber destas águas, estas pessoas sejam curadas. Toque cada uma delas e opere o seu milagre
em nome de Jesus. Se cremos, dizemos amém e graças a Deus. Beba comigo desta água. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. É muito bom ouvir a palavra, é muito bom aprender com Jesus.